Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aqui essa rodada de domingo, tá galera? Vou trazer o vídeo bem rapidinho para vocês porque ontem fiquei enrolado e não consegui gravar o vídeo, tá? Então vou trazer esse vídeo rapidinho para vocês aí para não deixar sem palpite domingão. No final do vídeo aí vai ter bilhete pronto e bingo da rodada também. Já vai deixando seu like no vídeo, se inscreva no canal e deixa também seu comentário, tá? Nessa rodada a gente vai ter aqui Campeonato Espanhol, Campeonato da Suíça, Países Baixos, Copa da Inglaterra, Campeonato Português, Campeonato Francês, Italiano, a grande final aí do Campeonato Carioca, né, Taça Guanabara, vamos ter Campeonato Cearense, Campeonato Gaúcho, Mineiro e Paulista, né, vamos ter muitos clássicos nessa rodada aí, especialmente aqui no Brasil, né. Primeiro jogo que a gente vai começar aqui, galera, analisando é o jogo que começa aqui meio-dia e 15, né? Rodada 27 aí do Campeonato Espanhol La Liga. Vamos ter o Getafe jogando em casa contra o Real Betis. Na classificação aqui até o momento a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver o Betis em quinto lugar, 43 pontos. E o Getafe, time da casa, em 11º lugar com 32 pontos. Acredito que é jogo interessante para gols, tá? Acredito aí que o time do Betis, querendo ou não, vem como favorito, mas esse time do Getafe não é bobo, né? E a gente vai ver no confronto direto aqui o Real Betis leva uma vantagem, né? São 3 vitórias do Real Betis e 2 empates. E a maioria dos jogos aí sempre batendo 2 gols ou mais. E o ambos marcam também é bem forte, né? Então a primeira opção aqui que a gente pode estar pegando, galera, é a dica mais de 1,5 na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Talvez um empate com gols. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato da Suíça. A gente vai ter o Young Boys contra o Thun, né? A surpresa aí do campeonato até o momento. Meio-dia e meio esse jogo, válido pela rodada 29. O Thun que já está classificado aí, né? Pro grupo aqui de disputa do título, né? 65 pontos, né? São 14 pontos de vantagem aí. Segundo colocado que é o Sangalli, então tá bem próximo de conquistar esse título aí, né? E quebrar, né? Uma sequência aí de equipes que costuma ser aí favorita, como o próprio Young Boys, Basel, entre outras, né? Mas sempre ser Young Boys e Basel a maioria das vezes, né? E agora o Thun aí chegou como surpresa e tá bem próximo de garantir esse título, né? O Young Boys vai tentar conquistar aí também essa disputa do título, mas cá entre nós, só pra dizer que foi mesmo, porque tá com 42 pontos, bem distante aí do líder, né? Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. São 3 vitórias do Young Boys e 2 vitórias do Thun. Esse jogo aqui, pelo cenário, galera, e pelo fato de o Young Boys jogar em casa, ele tá ótimo pro ambos marcam, né? Então nossa primeira opção aqui, ambos marcam, e segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 pro Thun. Agora vamos aqui para o campeonato holandês, segunda divisão. Vamos ter o Cambuur contra o Jong Utrecht. Meio-dia e 45 esse jogo, válido pela rodada 30. O Cambuur que tem aí a oportunidade aí de entrar na briga para tentar tirar esse título do Den Haag, especialmente que o Den Haag perdeu nessa rodada, né? E o Cambuur tem 2 jogos a menos, né? No caso, depois desse jogo, vai ficar apenas um jogo atrás aí do Den Haag, e com isso ele pode chegar a 69 pontos, né? Vencer esses 2 jogos aí, né? Dessa rodada e do jogo atrasado, né? E pegando a liderança aí do campeonato e também ficando mais próximo ainda de garantir seu acesso, né, para a primeira divisão, para a Eredivisie. O time do Jong Utrecht está aqui em 14º lugar, 33 pontos, não venceu nos últimos jogos, né? Então, querendo ou não, o favoritismo é total para o time da casa, né? No confronto direto aqui são 3 vitórias do Cambuur e 2 vitórias do Jong Utrecht, né? E sempre costuma bater muitos gols, tá, galera? Vitória do Cambuur tá pagando 1,50, uma odd muito boa, tá? E a gente pode estar pegando essa primeira opção, a dica casa vence, né? Cambuur para vencer. E segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. Agora vamos aqui para a Copa da Inglaterra. A gente vai ter aqui o Leeds United contra o Norwich. 1h30 da tarde esse jogo, válido pelas oitavas de final. A gente vai ver aí o Leeds nos últimos 5 jogos não venceu, né? 3 empates e 2 derrotas. E o time do Norwich, que participa da Championship, que é a segunda divisão, tem 4 vitórias e 1 derrota aí nos últimos 5 jogos. Confronto direto aqui, 3 vitórias do Leeds e 2 empates, tá? Obviamente que a gente entra aqui na questão do Leeds participar da Premier League e tudo mais, enquanto o Norwich é da segunda divisão, mas o momento do Norwich é interessante, tá, galera? Se a gente for ver as odds aqui, tá pagando 1,55 pro Leeds vencer.
Eu acredito que essa odd poderia estar mais alta aí pela sequência boa que o Norwich vem apresentando, tá? Então, por medida de segurança, a gente vai pegar aqui o mais de um gol e meio na partida e segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera, vou arriscar 2-1 casa, mas pode até acontecer um empate com gols também que não vai ser surpresa, né? Ou até mesmo o Norwich vencer, né? Mas vamos pegar aí um 2-1 no Leeds ou talvez um empate com gols. Agora o próximo jogo aqui, vamos ter um clássico no Campeonato Português, né? Benfica jogando em casa contra o Porto. 3 horas da tarde esse jogo, né? Válido pela rodada 25. E a gente vai ver, né? O Porto líder do campeonato, porém tem o Sport aí na cola, né? Diferença apenas de 3 pontos, né? Então o Porto vai tentar buscar essa vitória. E o Benfica que pode chegar a 61 pontos e também entrar nessa briga aí, né? Opção que a gente pode pegar é a dica mais de um gol e meio na partida e segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera, vou arriscar 2-1 casa, tá? Acredito que o Benfica vai surpreender e vai vencer esse jogo, apesar que não vai ser surpresa que é clássico e tudo pode acontecer, né? Agora vamos aqui para o Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter aqui o Lyon contra o Paris FC. 4h45 da tarde esse jogo, válido pela rodada 25. A gente vai ver o Lyon em quarto lugar, 45 pontos, porém se vencer ele vai a 48 e volta para a terceira posição, né, já que o Marseille já jogou nessa rodada, né? Então o Lyon pode voltar aí para a terceira posição vencendo esse jogo. E o Paris FC que está brigando para não ser rebaixado, né? Porém tem uma vantagem considerável de 7 pontos aí para o primeiro da zona do rebaixamento, que é o Auxerre, né? Com 19 pontos. O Paris tem 26, né? Então tem uma vantagem bem considerável até o momento. Mas tem que abrir o olho, né? Porque ainda tem bastante campeonato para rolar ainda, né? Tem mais 10 rodadas pela frente aí. A gente vai ver no confronto direto aqui entre Lyon e Paris FC, só teve um jogo, né? Que foi no primeiro turno, né? E ficou um empate de 3-3, né? O Lyon ficou um empate 3-3 fora de casa. E agora jogando em casa tem tudo para vencer, né? Pagando uma odd de 1,70, uma odd bem considerável. E a gente vai pegar essa primeira opção, a dica casa vence, né? Lyon para vencer. E segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Lyon. Agora vamos aqui pro campeonato italiano, vou ter agora a partir só clássico, né? A partir de agora, né? A gente vai ter aqui Milan e Inter de Milão. 4h45 da tarde esse jogo, válido pela rodada aí 28, né? A gente vai ver Inter, líder do campeonato, 67 pontos, 25 vitórias seguidas, né? São 10 pontos de vantagem aí pro Milan, que é nesse confronto aí. E o Milan, segundo colocado, com 57 pontos, né? Confronto direto aqui entre essas duas equipes. O Milan venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Então, assim, costuma levar melhor no confronto direto, né? E vamos ver aí se consegue quebrar essa sequência de vitória da Inter de Milão. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para a grande final aí da Taça Guanabara, né, Campeonato Carioca. Vamos ter aqui Fluminense e Flamengo. 6 horas da tarde esse jogo. A gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do Fluminense. 3 vitórias, um empate e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Flamengo, 4 vitórias e uma derrota, né? Acabou que nesse jogo aqui ele perdeu na prorrogação, né? O jogo no agregado ficou empatado contra o Lanús na Recopa. Mas acabou que no tempo normal venceu, né? Por 2-1. E com isso aí vem de uma sequência aí de 3 vitórias seguidas, né? Confronto direto aqui a gente vai ver 2 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Fluminense e um empate. Aqui, galera, querendo ou não, eu acredito que o Flamengo marca um gol pelo menos, independente do resultado final, tá? Tem essa questão agora de ter novo técnico, né? E isso aí pode, querendo ou não, prejudicar um pouco aquela coisa do time que já estava certinho ali, certinho entre aspas também, né? Mas acredito que pode influenciar. Resta saber se vai influenciar para mal ou para bem, né? Mas aqui a gente pode pegar a primeira opção, Flamengo mais de meio gol, né? Flamengo para marcar um gol independente do resultado final. E segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 Flamengo, talvez um empate com gols. Agora vamos aqui para o Campeonato Cearense, né? A gente vai ter o jogo de volta aí dessa grande final entre Ceará e Fortaleza. 6 horas da tarde esse jogo, o primeiro jogo Fortaleza aí no mando dele, né, jogando em casa, entre aspas, né, ficou no empate de 1-1,
E agora o Ceará aí com seu mando de campo, né? Porque eu acredito que o jogo vai ser no Castelão também. Vai ser jogo equilibrado, né? Eu particularmente não arriscaria nenhum dos dois aí para vencer, né? São 3 vitórias do Ceará e 2 empates nos seus últimos 5 jogos, né? E o Fortaleza a mesma coisa, né? 3 vitórias e 2 empates, né? No confronto direto, uma vitória do Ceará e 4 empates, galera. Então, assim, tem um equilíbrio imenso nesse jogo aqui. E pelo fato de estar empatado, tá tudo aí ainda em aberto, né? Não tem aquela coisa de vantagem nem para um nem para outro. É jogo para ser estudado, jogo ali que eu acredito que não vai sair muitos gols, tá? Então com isso a gente pode pegar aqui menos de 3 gols e meio como primeira opção, né? Acredito que é jogo para 2 gols no máximo. Então menos de 3 gols e meio na partida. E segunda opção, casa ou empate, tá? Ceará ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Ceará. Agora vamos aqui pro Grenal, né? Campeonato Gaúcho aí. Completamente título vai pro Grêmio, né? Primeiro jogo aí o Grêmio jogando em casa abriu 3-0, pode perder até por 2 gols aí e vai garantir esse título, né? E o Internacional não tem outra alternativa a não ser sair pro jogo para tentar reverter, fazer um milagre, né? Últimos 5 jogos do Internacional, 2 empates, na verdade 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E o Grêmio, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto aqui, o Grêmio venceu 2 vezes, o Internacional venceu 1 e teve 2 empates, né? Jogo aqui excelente para gols, tá? Especialmente se o Internacional sair para o jogo aí, a gente vai ter aí 2, 3 gols ou até mais. Então, primeira opção, mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Internacional. Agora vamos aqui para o Campeonato Mineiro, né? Vamos ter aí a grande final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, 6 horas da tarde esse jogo. Os últimos 5 jogos do Cruzeiro, 3 vitórias e 2 empates. E os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Confronto direto aqui a gente vai ver 2 vitórias do Cruzeiro, 1 vitória do Atlético Mineiro e 2 empates. Então promete ser um equilíbrio total, né? E assim, para quem gosta de mercado de cartões, isso aqui é uma mina de ouro, tá? Acredito que vai bater muitos cartões. A princípio aqui, galera, a gente vai pegar a primeira opção, mais de 1 gol e meio na partida, e segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera, vou arriscar um empate de 1-1. E agora nosso último jogo, né, a gente vai ter o jogo de volta aí da grande final do Campeonato Paulista entre Novo Horizontino e Palmeiras. 8h30 da noite esse jogo, né, primeiro jogo o Palmeiras venceu 1-0, então querendo ou não ainda está em aberto aqui, né, tem aquela vantagem absurda, e o Novo Horizontino vai partir para cima, né? Tentar reverter esse resultado ou pelo menos levar para os pênaltis, né? Os últimos 5 jogos do Novo Horizontino, 3 vitórias e 2 derrotas, e o Palmeiras 4 vitórias e 1 empate. No confronto direto aqui, Palmeiras venceu 2 vezes, Novo Horizontino venceu 2 e teve 1 empate aí, né? Então tem um equilíbrio grande aí nesse confronto aí entre Novo Horizontino e Palmeiras, tá? Primeira opção aqui, galera, a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio na partida, e segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar um empate de 1-1. Enfim, galera, fechamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo no final aí o nosso bingo, tá? E o bilhete do Domingão ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete para essa rodada de domingo, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo, Campeonato Francês, Lyon contra Paris FC. A gente botou aqui Lyon vence com empate anula, para dar aquela garantia extra em nosso bilhete. Segundo jogo, Fluminense e Flamengo. A gente colocou aqui Flamengo mais de meio gol, né? Flamengo para marcar um gol independente do resultado final. E o terceiro jogo, Campeonato Gaúcho, Internacional e Grêmio. A gente botou aqui mais de 1 gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd aqui de 2,9, né? Aquela oddzinha aí pra gente dobrar o nosso investimento, né? E acredito que esse bilhete da rodada tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos pro nosso bingo da rodada e ele ficou desse jeito, ó. O nosso bingo do domingo aí, galera, a gente pegou 6 jogos, tá? Primeiro jogo, Young Boys contra o Thun, né? Pelo campeonato da Suíça. A gente botou aqui, ambas equipes marcam. Segundo jogo, campeonato holandês segunda divisão, Cambuur contra o Young Utrecht, a gente botou vitória do Cambuur. Aí o terceiro jogo, campeonato português, Benfica contra o Porto, mais de 1 gol e meio na partida. Aí o quarto jogo, Fluminense e Flamengo, mais de 1 gol e meio na partida também. Aí o quinto jogo, campeonato cearense, jogo entre Ceará e Fortaleza, a gente botou Ceará ou empate. E o último jogo, Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Palmeiras, a gente botou mais de 1 gol e meio na partida.
No final, o nosso bingo teve uma odd de 7,63, né? Ficou uma oddzinha aí bem alta. E na minha opinião, pela lógica aqui, tem tudo para esse bingo bater. E sempre ficar ligado aí no cash out, que é importante, tá, galera? Tiver voltando aí aquele valorzinho interessante para vocês, já mete o dedão aí no encerrar a aposta e garante seu lucro, porque dinheiro bom é dinheiro no bolso, tá? Sempre tendo responsabilidade, controle emocional, gestão de banca principalmente, tá? Lembre-se aí de não fazer doideira e botar valor alto no nosso bingo, tá? Bingo aqui é recreativo, pra gente tentar acertar uma odd alta e alavancar nossa banca, tá? Vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se você gostou, já deixa seu like aí no vídeo para fortalecer aqui o trabalho do BetGreen, tá? E não esqueça também de compartilhar o link desse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, tá? De WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo domingão aí para você, para toda a sua família e que possa ser um domingo aí muito lucrativo para todos nós, tá show, galera? Forte abraço aí e até a próxima. Valeu, valeu! Fui!